Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta quarta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas sobre o nosso gigante da colina. Neste Boa Noite Gigante, iremos falar sobre o novo treinador do Vasco da Gama, Odair Hellmann, ex-internacional e fluminense, vem ganhando muita força nos bastidores e hoje é uma prioridade dentro da diretoria cruzmaltina. Vamos trazer novidades sobre a situação das negociações, se já começaram, se ainda não começaram, e inclusive falar sobre as palavras do próprio Odair quando se referiu ao Nenê em uma entrevista há 4 semanas atrás. Será que os dois formariam um bom casamento no Gigante da Colina? Vamos falar sobre isso, falar também sobre Andrei Santos, que vem se destacando com a camisa do Gigante da Colina e hoje trocou a sua numeração dentro do elenco cruzmaltino, falar sobre reforço para o sistema defensivo, conselho deliberativo e muitas outras informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno, até mesmo uma entrevista do Nenê que aconteceu nesta tarde de quarta no CT Moacir Barbosa. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então é claro, se você ainda não é inscrito, aqui embaixo, aperte aí o botãozinho inscrever-se para ajudar no nosso crescimento. A gente quer muito chegar à marca dos 68 mil inscritos e para isso precisa da sua ajuda. Deixe também o seu gostei, vamos tentar aí chegar na meta dos 2.000 joinhas, gostei, like, como você preferir e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no nosso Gigante da Colina. Fique também até o final do vídeo para que você não perca absolutamente nada, tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui este vídeo falando sobre a torcida do Vasco da Gama, porque de fato a minha torcida é a melhor do Rio de Janeiro. Já não bastava ontem, terça-feira, ter esgotado todos os ingressos para a partida de amanhã contra o CRB, em São Januário. Hoje, em menos de 5 horas, o torcedor vascaíno já esgotou todos os ingressos também para a partida de domingo contra a equipe da Chapecoense. VIP, arquibancada e social. Os 3 setores que hoje tem dentro de São Januário já foram esgotados, ou seja, capacidade máxima para a partida de quinta-feira, amanhã contra o CRB e domingo na reestreia do Alex Teixeira no nosso Caldeirão. Caldeirão vai pulsar nessas 2 partidas. A gente espera que o Vasco possa ir com força máxima com relação ao elenco, com relação à comissão técnica, hoje comandada pelo Emílio Faro, para buscar os 6 pontos nessas 2 finais, nessas 2 decisões que o Vasco terá na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de entrar no assunto do Odair Hellmann, que é um assunto importantíssimo neste Boa Noite Gigante, quero falar aqui sobre reforço para o sistema defensivo, porque o Lucas da Silva Chagas, cria das categorias de base do Vasco da Gama, que esteve um período emprestado ao Atlético Goianiense pelas categorias de base, retorna à equipe cruzmaltina. É um atleta que tem apenas 19 anos, então retorna não para a equipe profissional, mas para o sub-20 do Gigante da Colina. Com a camisa do Vasco, ele atuou 8 vezes pelo sub-17 no ano de 2020 e 2 vezes apenas pelo sub-20 no ano de 2021, ano que foi emprestado ao Atlético Goianiense. Pelo Atlético Goianiense, já nesse ano de 2022, ele fez uma partida pelo profissional do clube durante o Campeonato Goiano e 16 jogos pelo Sub-20. Era o titular do Sub-20 do Atlético Goianiense, vinha se destacando por lá e agora retorna aí ao Sub-20 do Vasco da Gama para fazer parte do restante da temporada com a camisa do Gigante da Colina, um jogador de bastante qualidade e é claro, a gente torce para que ele, nesse retorno ao Vasco da Gama, vá bem, retome a confiança e se destaque aí para um dia também estrear pelo profissional e seguir a sua carreira com a camisa do nosso Gigante da Colina. E agora, falar sobre Odair Hellmann, porque de fato é confirmado. O Odair hoje é a prioridade dentro do Vasco da Gama. Se não a prioridade, ele é o número 1. É o treinador que está no topo da lista que hoje se encontra na mesa da diretoria vascaína. Não é um nome que agrada apenas o departamento de futebol, a diretoria, o Jorge Salgado. Não, é um nome que também agrada a empresa norte-americana 777 Partners, principalmente o futuro diretor executivo do Vasco
e atual conselheiro, atual ali diretor, atual olheiro, se é assim que eu posso falar, da empresa norte-americana dentro do Vasco, que é o Paulo Brax. O Paulo Brax já trabalhou no Inter, local onde o Odair Hellmann trabalhou durante quase 3 anos, foi auxiliar, foi treinador, e pelo Internacional, aliás, do Internacional, dos profissionais que atuam no Clube Gaúcho, o Paulo Brax, que teve uma passagem por lá nos anos de 2020, 2021, recebeu excelentes indicações, excelentes recomendações por parte dos profissionais com relação ao Odair Hellmann. Tudo isso facilita aí uma possível chegada, do treinador. Inclusive a informação que a gente teve nessa parte da manhã, através, é claro, dando as informações, dando aí os créditos da página Papo na Colina, é que o Paulo Brax deve ter uma reunião nesta semana ainda com o Odair Hellmann para conversar sobre essa possível chegada ao Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco não planeja anunciar, nem sequer trazer o seu novo treinador até o jogo de domingo contra a equipe da Chapecoense. O Vasco planeja deixar o Emílio Faro na beirada de campo amanhã contra o CRB e também domingo contra a Chape, porque após enfrentar a Chapecoense, o Vasco terá a próxima semana cheia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e também domingo e segunda da outra semana para treinar, porque o Vasco descansa 9 dias para enfrentar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em São Paulo, só na terça-feira lá da outra semana. Então vai ter quase 10 dias aí de descanso, 10 dias esses que serão aí dados ao novo treinador do Vasco para já implementar a sua filosofia de jogo, ter calma para treinar. Então por isso que o Vasco vai segurar um pouquinho para oficializar o seu novo comandante. E o Odair Hellmann está no topo da lista hoje de treinadores para chegar ao gigante da colina. Recentemente, o Odair deu uma entrevista ao André Hirman. Ele é ex-jornalista aí do Grupo Globo, do Sport TV, e durante essa entrevista o Odair Hellmann falou sobre vários assuntos. Dentre eles, a adaptação ao modelo de jogo, algo que hoje é importante dentro do Vasco. O Vasco precisa ter um modelo de jogo que realmente venha a ser adaptável ao que hoje o elenco pode entregar, com um sistema defensivo sólido, uma transição ofensiva rápida, sem muito toque, indo diretamente ao gol, já que o elenco hoje do Vasco é sim um elenco limitado. E inclusive durante essa entrevista ele citou o Nenê. Os dois, Odair e Nenê, trabalharam juntos no Fluminense. E sobre o Nenê, o Odair Hellmann disse o seguinte, abre aspas: Nenê é um jogador extremamente técnico, mas não é para você colocar ele para participar agressivamente da marcação pós-perda. Ele vai se desgastar e quando tiver a bola vai estar cansado. Tem que buscar uma adaptação de modelo para as características dos atletas. E realmente, com o Maurício Souza, o Nenê caiu muito de produção. Não era aquela peça importante como era no elenco do Zé Ricardo, que fazia gols, que dava assistências, muito pelo contrário. Era um jogador que o próprio Maurício Souza colocava ele também para marcar. Ele caía de produção com a bola no pé, pois já estava cansado fisicamente. E quem sabe, com a chegada do Odair, esse Nenê que a gente via tão importante com o Fernando Diniz no ano passado, com o Zé Ricardo no início da temporada, pode voltar à tona com a chegada do novo treinador. Sobre propostas, há 4 semanas atrás, o Odair, afirmou que não poderia aceitar proposta de nenhum clube por questões particulares. Ele fez um investimento na Arábia Saudita, local onde era o seu último clube, e para sair do país ele precisa ter documentos locais. Só poderá deixar o país quando tudo estiver regularizado. Caso contrário, ele vai perder todos os investimentos feitos no país. Isso, lembrando, aconteceu há 4 semanas atrás. A gente não sabe a que pés está hoje, mas a gente espera que possa tudo estar regularizado para que, caso realmente haja aí uma oferta por parte do Gigante da Colina, não venha dificultar, as negociações. Ele deixou bem claro, inclusive também durante a coletiva, que deseja permanecer nos Emirados Árabes para esses próximos anos, queria muito acompanhar a Copa do Mundo de perto, já que a Copa será no Catar, um país ali local, um país da região, e também se qualificar por meio de cursos que hoje existem na Europa antes de retornar ao futebol brasileiro. Porém, de qualquer forma, também diante desse desejo, ele não fecha as portas para um retorno do país. Muito pelo contrário, reiterou que tudo depende da documentação dele, hoje, que está aí travada nos Emirados Árabes. Caso venha a ser regularizado e caso haja uma proposta de futebol brasileiro, ele vai avaliar, vai ouvir, vai escutar, e se for interessante, ele pode retornar. E é claro, na proposta do Vasco, com a 777 Partners tendo um grande investimento, é interessante para qualquer treinador. Então tudo realmente indica que caso o Vasco procure, as negociações podem avançar de uma maneira muito fácil com o Odair. Você acha que seria um bom treinador
Deixa aí a sua opinião nos comentários. E antes de entrar no assunto Nenê, rapidamente só falar sobre Andrei Santos, porque nessa tarde de quarta-feira o Vasco confirmou que o Andrei passará a vestir a camisa de número 8. Saiu do número 16 e passará a vestir a camisa de número 8, pedido esse feito pelo próprio jogador. Ele que vestia a camisa de número 8 nas categorias de base, veste na Seleção Brasileira Sub-20 e agora vestirá na equipe profissional. Ela era utilizada pelo Vitinho, que emprestado do Corinthians, né, que agora rescindiu com o Vasco e veste a camisa de um clube do futebol de Portugal, e agora o número 8 está nas mãos do Andrei. E além disso, ele hoje também na parte da tarde no CT Moacir Barbosa recebeu o prêmio de melhor jogador, o jogador do mês de junho da Série B do Campeonato Brasileiro, um prêmio aí principalmente pelo primeiro gol feito pelo atleta como profissional do Gigante da Colina, um jogador que sem dúvidas terá um grande futuro, não somente com a camisa do Vasco, mas da seleção brasileira, e vai brilhar aí pelo futebol mundial. E para finalizar o vídeo, falar sobre Nenê, que hoje na parte da tarde, o Nenê deu uma entrevista no CT Moacir Barbosa, falou sobre o treinador, falou sobre esse momento complicado que o Vasco vive e muitas outras informações dadas pelo próprio meio-campo. E é claro, sem muita enrolação, comece aí a ver o que o Nenê falou sobre a saída do Maurício Souza. Inclusive falou sobre as mudanças que hoje são necessárias acontecer dentro do Vasco da Gama, principalmente a retomada do DNA, que o Zé Ricardo implementou lá no início do ano. Todo mundo junto, sem vaidade, é o que deve acontecer e o que precisa acontecer novamente no Vasco para que as coisas voltem a andar no Gigante da Colina. Então, fala daí, Nenê. A questão não é o Maurício em si, a questão somos todos nós. Acho que é uma coisa assim, cara, que eu posso te dizer. Ele tentou complementar o que já estava sendo bom e a gente acabou... eu acho que ia ficar uma coisa muito bacana, a complementação do jogo em si, né, da ideia de jogo, que ele tem um cara muito inteligente, tem uma ideia de jogo com a bola muito boa, e com a nossa identidade que nós íamos de competitividade, o DNA de não desistir, não dar vida. Eu acho que faltou um pouquinho a gente juntar essas duas coisas. Eu acho que a gente acabou... Mas eu acho que não foi uma coisa consciente, sabe? Foi uma coisa inconsciente. Acabou que os jogos a gente focou um pouquinho mais nessa parte assim, de cabeça e de jogo, e acabamos, por culpa nossa, acredito eu, não esquecendo, mas diminuindo um pouquinho, relaxando um pouquinho a parte do nosso DNA, que era o de competitividade, que é o que eu acho que estava fazendo a diferença com o nosso time. A diferença era essa, competitividade igual a dos outros times, todos os outros times da Série B, que sabia que a Série B era difícil, campo e não sei o quê. E aí a qualidade ia sobressair depois dessa competitividade. E por vezes a gente acabou colocando isso um pouco na frente, a competitividade acabou, né, baixando, a gente relaxando. E eu acho que esse é o ponto mais principal, acho que aconteceu, que acabou, entre aspas, não encaixando, foi isso, porque a gente não conseguiu juntar as duas coisas, que a gente estava muito competitivo, e a gente não tomava gol, às vezes estava difícil, aí a gente acabava fazendo um gol primeiro e deslanchava no jogo. Né? E aí, esses últimos jogos, você acaba tomando um gol, o time contra o Vasco já automaticamente já vem para um resultado, né, bem mais para segurar o jogo, tentar um empate, você acaba tomando um gol, aí que o adversário fica mais atrás. Então, acho que o ponto principal, assim, na minha opinião, humilde opinião, é isso aí. A gente faltou complementar as duas coisas, o nosso DNA de gente o tempo inteiro, todo mundo dá a vida, o tempo inteiro sem desistir e sabendo que a competitividade na Série B é muito difícil, juntando com a qualidade de jogo e com o pensamento de jogo do Maurício. Então, como vocês viram aí, né, o Nenê falou sobre isso, e além dessa retomada do DNA deixado por Zé Ricardo, o Nenê também tocou em outro ponto muito importante, o novo treinador do Vasco. Qual seria o perfil ideal do novo comandante do Gigante da Colina para o restante da temporada? E o Nenê falou. E aí, será que ele revelou qual é o nome ideal para comandar o Vasco até o final de 2022? Dê uma olhada aí nas palavras do vovô. Difícil falar, né, Aline? Porque isso é uma coisa, nem é da gente de falar sobre isso, né? Mais da diretoria, de realmente ver o que a gente precisa manter, o que a gente precisa melhorar. A gente sabe que o mercado não é fácil e também o tempo também é corrido. O Emílio, das outras vezes, né, dos outros, não sei, não me recordo se foram 2 ou 3 jogos, que teve com a gente, né, teve uma continuação muito boa do trabalho, conseguimos resultados bons. Então, assim, por enquanto, acho que a ideia, né, de ele estar, né, na frente aí da gente, do time,
né? E tentar manter o trabalho que a gente vinha mantendo, recuperar essa parte, como você disse, como eu já falei, né? Fiquei meia hora falando sobre isso, do nosso DNA. Então, por enquanto é isso, vamos pensar no agora, e aí depois eu acho que a diretoria que cabe ver realmente o que a gente vai precisar, se vai precisar trazer um agora, se vai trazer depois, se vai deixar Emílio. Então é difícil de falar agora qual seria o perfil ideal, até porque eu não seria, né, a minha posição de falar sobre isso. E também, poxa, poderia estar sendo injusto com algum treinador que pudesse contribuir com o time, ou tentar mudar alguma coisa, tentar manter as coisas que estavam dando certo. Então é melhor eu, né, deixar o Emílio, deixar minha opinião assim e deixar o Emílio fazer, né, tentar nos ajudar aí esses jogos e a gente voltar realmente à nossa rota de como nós estávamos antes. E agora, para finalizar a participação do Nenê aqui no vídeo, fica aí com umas palavras também importantíssimas por parte do camisa 10 do Vasco da Gama, onde ele deixa bem claro que aquele clima que existia no Vasco da Gama no início do ano, não somente relacionado ao DNA deixado pelo Zé Ricardo, mas um clima relacionado a todo mundo junto, sem vaidade, sem brilho individual, mas um elenco unido para que juntos possam buscar o acesso no final da temporada. Dê uma olhada aí nas palavras do camisa 10 do Gigante da Colina. E a gente realmente retomar essa coisa que a gente tinha, né? A retomar não, assim, né? Aumentar esse nível dessa família dessa união e dessa força que a gente tinha dentro de campo. E acho que poucos treinos que tiveram realmente foram bons e a gente já sabe como ele é, ele já nos conhece, então isso aí acelera muito o processo de falar, pô, vai vir um novo treinador, né, vai mudar certas coisas, precisa conhecer tais jogadores. E ele já conhece todo mundo, já sabe como a gente funciona, já sabe a nossa cabeça e já sabe o que deu certo. Então foi isso que ele, né, procurou falar mais, né, até do que fazer, porque a gente, né, tem pouco tempo. Mas a gente já conversou bastante e a gente já fez, né? Então, assim, ele só queria, né, colocar na gente e falar, pô, vamos retomar isso aqui e a gente, né, voltar ao nosso caminho das vitórias. E aí, torcedor, concorda com as palavras do vovô garoto, do Nenê, do craque da Colina? Deixa aí a sua opinião aí nos comentários. Realmente não é uma situação fácil, mas a gente espera que hoje, com o Emílio Faro no comando técnico do Vasco da Gama, pelo menos até domingo, as coisas voltem ao normal e o Vasco conquiste essas 2 vitórias consecutivas que serão importantíssimas para o restante da temporada. Gente, fica por aqui. Deixe seu like no vídeo, compartilhe para ajudar na divulgação também deste conteúdo. E amanhã às 7 horas da manhã retornaremos com mais informações do nosso Gigante da Colina para você. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.